Amém, irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar todos de pé na presença do Senhor, nesse instante especial do culto, em que estará sendo ministrada a palavra do Senhor. Imaginemos uma pessoa anêmica. Eu tive esse problema há muito tempo atrás, e é impressionante como qualquer esforço físico é de muita dificuldade. Assim é o homem sem Jesus, por todo pecado ele é vencido. Mas nesta noite a palavra de Deus agirá na tua vida como uma santa e poderosa vitamina que te dará vida. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, toda a tua igreja que todos estes dias clamou a ti, Senhor, ó Deus, sem olhar para a hora do dia, meu Deus, à tarde, pela manhã, pela madrugada, no frio gelado das lagoas, Senhor, nós confiamos em ti, suplicando que o Senhor pudesse nesse momento agir poderosamente. E eu sei, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor assim fará. Toma nas tuas mãos, meu Deus, o teu servo que irá ministrar a tua poderosa palavra, Senhor, que é poderosa mesmo para salvar, para libertar, para dar sentido, meu Pai, à vida do homem que de tanto padecer nas mãos do inimigo já questiona o porquê da sua existência. Dá-lhe motivo para viver, meu Senhor. Nesta noite nós te suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Diego. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos, sem perca de tempo, convido a todos aqueles que trouxeram Bíblias essa noite, a abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Nós vamos ler nesta noite um trecho da palavra de Deus que nos fala de um encontro que o apóstolo Paulo, servo do Senhor, missionário de Cristo, levou o evangelho até a capital do mundo na época do conhecimento, a capital da cultura, da ciência, da filosofia, que era a cidade de Atenas, na Grécia. O texto que nós vamos ler é um texto pouco longo, mas é um texto que nós vamos, na medida em que nós lermos, nós vamos aplicando esse texto às nossas vidas esta noite, em nome de Jesus. Atos capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 36. Diz-nos assim a palavra do Senhor, Atos 17, 36. Aliás, desculpem-me, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que tu ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus, aqueles que puderem. Louvado seja o nome do Senhor. Que os amados irmãos possam ficar em espírito de intercessão, pois a palavra é evangelística, apesar de todo o trecho da palavra de Deus ser aplicável a nós. Que os crentes maduros da fé intercedam ao Senhor para que a palavra faça efeito no coração dos que não conhecem a Cristo ainda. A palavra do Senhor nos diz esta noite que Paulo chegou a esta cidade de Atenas, e como um servo de Deus, Paulo tinha um desejo que queimava em seu coração. Era de pregar a Cristo por onde quer que ele fosse. Era de semear o evangelho no coração dos homens. E Paulo, ele estava em um local que não era a sua casa, não era a sua cultura. Paulo estava numa localidade totalmente diferente ao que ele tinha de costume.
Atenas era uma cidade grega, então os costumes de lá, as maneiras que os homens se vestiam, a maneira como as pessoas pensavam, até mesmo aquilo que as pessoas tinham como mais importante, eram totalmente diferentes daquilo que Paulo, servo do Senhor, estava acostumado a ver. Mas como Paulo era fiel ao Senhor Jesus Cristo, estava ele lá todos os dias, como nos diz o texto, pregando a palavra nas sinagogas, que eram os locais de ensino da palavra de Deus entre os judeus, pregando a palavra de Deus também nas praças. Todos os dias, Paulo ele convidava as pessoas, questionava as pessoas acerca de Deus. Será que Deus era apenas um Deus único? Ou eram vários deuses que existiam, como naquela época se acreditava? Paulo afirmava que não haviam muitos deuses, mas que havia apenas um único e verdadeiro Deus, digno de toda adoração. E que este Deus, ele não se deixou escondido. Este Deus se revelou ao mundo através da pessoa de Jesus, o seu Filho. Como diz o apóstolo João, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Filho do Senhor, que está com Deus, esse revelou Deus para a humanidade. Então, Paulo, ele era um homem que importunava, porque as pessoas gostam de estar da maneira como se percebem. A Bíblia fala que de tanto Paulo pregar, de tanto Paulo evangelizar, de tanto Paulo chamar a atenção daquele povo para a existência de Jesus, e que o único caminho entre Deus e os homens era Cristo, Paulo não deixou de ser percebido por aquela multidão. Então acontece algo fenomenal, acontece algo muito importante na história da igreja. A própria comunidade daquela cidade de Atenas traz Paulo para o Areópago. O Areópago era uma praça central da cidade de Atenas. Era a praça, era o ponto principal, era o cartão postal daquela cidade. E ali aquela praça era o principal local de eventos públicos que havia naquela época. Paulo é convidado pela própria comunidade para poder abertamente explicar a sua fé no Senhor Jesus. Amado ouvinte, nós estamos fazendo isso aqui nesta noite. Como Paulo há quase 2000 anos atrás fez na Grécia, nós estamos aqui chamando a sua atenção e falando abertamente da nossa fé. Porque aquilo que está queimando no nosso coração hoje é a verdade de Deus que transformou as nossas vidas. Não pense você que nós estamos aqui atrás de interesses políticos. Não estamos aqui atrás de interesses financeiros. Aliás, se nós quiséssemos ir atrás de interesses financeiros, iríamos para bairros e comunidades ricas. Ouvinte, eu convido você a meditar, porque toda a estrutura que nós estamos montando aqui com grande dificuldade é porque temos um amor pela tua alma, e mais do que nós, Cristo Jesus ama a tua alma e quer te transformar nesta noite. Paulo foi levado ao centro daquela cidade, a praça principal, e ele começou a expor a sua fé. E o interessante que para expor a sua fé de verdade, Paulo precisava primeiro mostrar o que o ser humano é. Deixe-me dizer uma coisa. Jesus, ele nunca vai ser desejado por um coração que não reconhece que é pecador. Enquanto você não reconhecer o seu estado de pecado, de miserabilidade, de dependência e carência de Deus, Jesus nunca vai ser um assunto interessante para você. É primeiro necessário que o ser humano veja que a sua vida, espiritualmente falando, está falida, destruída, para que só em seguida ele olhe para Jesus como Jesus é de fato. Pastor, como Jesus é de fato? Pastor, por acaso Jesus é um mestre bom que passou pregando sobre amor e paz? Não. Pastor, por acaso Jesus foi um revolucionário político que quis ensinar a igualdade entre as sociedades? Não, não é isso não.
Cristo desceu ao mundo para te reconciliar com Deus, aleluia. Cristo desceu ao mundo para mostrar o seu e o meu estado de pecado, a fim de nos arrependermos de nossa vida de maldade e voltarmos de novo a ter comunhão com o Senhor. Veja a primeira verdade que Paulo diz no versículo de número 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo exageradamente religiosos. O texto nos fala que aquele povo, aquela sociedade, tinha duas características. Primeira, era uma sociedade ansiosa. Sociedade ansiosa porque era uma sociedade que corria de um lado para o outro, todo o tempo procurando uma novidade. Poderia ser uma novidade da música, poderia ser uma novidade no teatro, talvez poderia ser uma novidade de um novo gladiador que surgiu na época. As lutas dos gladiadores naquela época equivalem hoje ao que são as lutas livres ou as lutas de boxe que muitos assistem através da TV. Os homens eram ansiosos sempre atrás de alguma novidade. Aí eu pergunto, por quê? Por que será que a sociedade ela sempre está ansiosa? A ansiedade é algo que tem destruído a vida desta sociedade, amado ouvinte. Porque a moda que é hoje, que amanhã você está que hoje você está se deleitando nela, amanhã esta moda não vai mais te satisfazer. O carro, o modelo deste ano, amanhã para você será uma coisa ultrapassada. O celular, que hoje é a última tecnologia, amanhã você já estará ansioso para trocar de modelo de celular. Você já parou para pensar como a sociedade ela não se satisfaz com aquilo que tem? O ser humano parece que tem algo dentro do coração dele, como se fosse uma espécie de abismo, onde dentro do coração dele, ele sempre vai jogando a última moda, o último gosto, a última tendência, mas nunca deixa ele extremamente feliz. Não existe nada neste mundo que realmente satisfaça o abismo que está dentro do coração de cada um de nós. Por isso a palavra diz, Paulo ele diz, vocês estão ansiosos, procurando de um lado para o outro a última novidade. Mas olhe, por mais que vocês já achem algo novo, nunca a ansiedade de vocês é completa. Talvez, amado ouvinte, o seu coração seja nesta noite assim. Talvez, amado ouvinte, o seu coração, dentro dele haja um grande abismo. E você esteja correndo todo dia de um lado para o outro, ansioso, perturbado, tentando algo para preencher este coração. Como os atenienses da Grécia. Talvez hoje você tenha a oportunidade de parar esta tua busca incansável para preencher o teu coração. Em vez de você procurar águas sujas, ao invés de você procurar poços furados que não retêm águas, e as águas que tem lá são sujas, hoje talvez nesta noite você encontre a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Aleluia! O que eu estou querendo dizer é que se você encontrar Cristo nesta noite, tudo que está dentro do teu coração será satisfeito. Aí você não vai precisar mais da prostituição para ser feliz. Aí você não precisará mais da bebida alcoólica para ser feliz. Aí você não precisará mais do adultério para poder se achar o tal. Em Cristo Jesus você se satisfará. Aleluia! A Bíblia fala, Paulo ele diz, em tudo vocês são ansiosos, procurando novidades. E ele diz também, eu vejo que vocês são muito religiosos. Ou em outras traduções, supersticiosos. Ué, aí eu venho com a seguinte pergunta para aqueles que defendem a religião e defendem também que todas as religiões levam a Deus. Espera aí, se a religião fosse algo que de fato trouxesse sentido para a nossa vida, então por que a religião aqui, a superstição, os cultos destes gregos aqui, não satisfaziam ele, não acabavam com a ansiedade do coração deles?
Eles eram extremamente religiosos, mas mesmo assim, eles eram extremamente ansiosos. Daí eu percebo uma coisa: a religiosidade criada pelo homem não consegue satisfazer e preencher a ansiedade do coração de cada um de nós. A religião é um caminho artificial, algo criado, inventado pela mente humana, para o homem tentar tocar em Deus. E a religião, todas as religiões têm os seus cultos, as suas cerimônias, que geralmente são muito difíceis, são cheias de níveis, são cheias de passagens, de complicações, de hierarquias. Mal sabe o ser humano que quando o ser humano tenta criar uma escada para chegar ao céu, essa escada nunca alcança o céu. Mas deixe-me dizer uma coisa: a religião é uma escada quebrada que o homem criou para tentar chegar ao céu. Ele tenta subir um degrau, mas o degrau quebra, e ele volta para trás. Ele tenta subir mais 2 degraus, mas esse degrau quebra, e ele desce de novo. É uma coisa infindável, é um homem tentando achar a Deus, e o homem não consegue. Mas a Escritura diz, Jesus, Ele falou que do momento em diante que Ele estivesse nesta terra, operando milagres, pregando a palavra e salvando pecadores, agora Jesus era a escada entre o céu e a terra. Aleluia! Paulo nos diz em 1 Timóteo 2,5, só há um único mediador, uma única ponte, uma única escada verdadeira para nos aproximarmos de Deus e termos comunhão com Deus, e este mediador é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a religião, ela não sacia a ansiedade humana, ela não completa o ser humano, ela talvez deixe o ser humano mais ansioso ainda. Mas veja uma terceira coisa que Paulo nos revela. No verso 23 ele diz assim: porque passando eu e observando os objetos do culto de vocês, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Oh, aleluia! Paulo está dizendo aqui enfaticamente, claramente, sinceramente: olha, vocês procuram adorar ao Deus que ninguém conhece, um Deus escondido, um Deus inacessível, um Deus que vocês sabem que Ele existe, mas vocês não têm conhecimento dEle. Talvez na sinceridade de vocês, vocês até digam que querem adorar a Ele, mas vocês não conhecem Ele de verdade. Vocês não têm intimidade com este Deus. E Paulo, com autoridade e unção do Espírito Santo, diz: pois esta ignorância espiritual que vocês têm, hoje vai ser destruída em nome de Jesus. O Deus que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que neste dia, nesta noite, vocês vão conhecer. Aleluia! O Deus que se revelou em Cristo, este Deus será conhecido por vocês. E Paulo começa, amado ouvinte, a partir desse momento em diante, depois de ter mostrado que a sociedade ateniense era uma sociedade ansiosa, uma sociedade religiosa, mas essa religião não ajudava em nada, Paulo mostra que aquela sociedade possuía uma ignorância espiritual. É como nós hoje, amado ouvinte. Ouvinte, todos nós temos o nome de Deus em nossa boca, em nossos lábios. Mas como diz o profeta Isaías, Deus usando Isaías, Deus diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por tantas e tantas vezes nós clamamos a Deus, honramos a Deus, louvamos a Deus, mas o coração, que é de onde procede o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, desonra a Deus, passa longe de Deus. A pessoa talvez possa se dedicar à prostituição e mesmo assim dizer: obrigado, meu Deus, graças a Deus. As pessoas que talvez são escravizadas pelo vício do álcool também da mesma forma glorificam a Deus, agradecem a Deus o copo de cachaça que acabaram de tomar. Mas os lábios honram a Deus, porém o coração está longe dele. É o que o próprio Deus diz na Escritura. Por isso Deus disse, através de Paulo: hoje vocês vão me conhecer.
Hoje eu vou tirar o véu da visão de vocês, para que vocês entendam quem de fato eu sou. E Paulo, irmãos, amado ouvintes, neste momento ele começa a colocar a Deus no devido lugar que o ser humano deve observá-lo. No versículo de número 24, a Bíblia diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, Ele é Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mão humana, nem Ele é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa Ele precisasse, pois é Deus mesmo quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Oh, glória a Deus! Ouvinte, Paulo coloca Deus acima de todas as coisas. Paulo coloca Deus como Senhor do céu e da terra. Paulo coloca Deus como alguém que extrapola os limites do nosso entendimento. Paulo diz: olha, Deus não está habitando nessas casinhas de pedra e cimento que vocês construíram, não. Deus não está preso nesse santuário feito por mão humana, não. Quando o homem, na sua ignorância espiritual, pensa em criar uma casinha de pedra e cimento para tentar jogar Deus lá dentro, Paulo ele diz: Deus ele enche o céu e terra, e enquanto o homem está respirando, enquanto o homem está com o seu coração batendo, ali está Deus colocando fôlego de vida. Oh, aleluia! Ouvinte, considera agora a tua vida perante a Deus, porque o pulmão que agora está respirando dentro de você, o coração que está batendo dentro deste peito, este fôlego de vida dentro de você, não foi papai nem mamãe que deu, não foi o presidente que deu, não foi o governo estadual quem deu. O fôlego de vida ainda que está dentro de ti procede de Deus. Ele é quem dá a todos a vida. Rei Xaramanás, considera, será que tu não deveria honrar a um Deus que agora está mantendo o fôlego de vida dentro de ti? Por que é que nós somos tão egoístas? Queremos viver da maneira como nós queremos. Não queremos examinar e saber se Deus de fato é o nosso Senhor e se nós estamos agradando Ele ou não. É interessantíssimo porque quando um empregado ele entra numa empresa e ele sabe que o patrão daquela empresa está no dia lá no estabelecimento, o empregado toma todos os cuidados necessários para não fazer nada que desagrade o patrão. Sabe por que ele faz isso? Porque ele tem medo de perder o emprego. Os homens honram de maneira tão respeitosa os outros homens. Às vezes o empregado respeita o patrão e o considera, ouve o que o patrão diz, faz aquilo que o patrão manda, porque o empregado está numa relação de dependência do patrão. O cabra ali depende do patrão para poder receber o salário no final do mês. Sem o patrão e a empresa, ele não teria um emprego, ele não teria o dinheiro, não teria o sustento. Por causa dessa dependência, o empregado respeita o patrão e ouve tudo que o patrão quer. Agora eu vejo o ser humano. Como é que nós somos tão hipócritas? Porque respeitamos outros homens de carne e osso igual a nós, e nós não atentamos para considerar o que Deus quer na nossa vida. Como nós não paramos para atentar no que Deus quer fazer na nossa vida? Oh, amado ouvinte, é por isso que nós sempre falamos que a morte, quando chega e bate nas nossas portas, é neste momento que o homem pensa sobre a existência de Deus. Quando a doença, a enfermidade incurável bate na porta da sua vida, é nesta hora que o homem se desespera e procura Deus. Porque ele começa a pensar sobre o sentido da vida, começa a pensar como é que ele está diante de Deus. Se ele está doente, ele começa a pensar se merece ou não a cura de Deus. Eu quero dizer que você não precisa que a morte bata na sua casa para que você comece a pensar em Deus. Você não precisa, amado ouvinte, passar por uma grande enfermidade e doença para só depois desse momento buscar a Deus. Você não precisa disso. O que você precisa é ouvir o evangelho da salvação, que pode nesta noite te converter dos teus maus caminhos e te reconciliar com Deus. Isso só nos basta. Isto só nos basta. Então Paulo, colocando Deus como Senhor de todas as coisas, Paulo coloca os homens no devido lugar deles também. Se Deus é o Senhor de tudo, o ser humano
é dependente e carente de tudo em relação a Deus. Eu e você somos carentes e necessitados do Senhor. Paulo agora revela mais uma verdade. Ele fala-nos sobre a cegueira espiritual. No versículo 27 ele vai nos dizer assim: Deus criou tudo, e Ele colocou o homem sobre a terra para buscar a Deus, se porventura tateando pudesse achar. Porque na verdade nós não estamos tão longe de Deus, porque nele nos movemos e nele nós existimos. Olha a expressão que Paulo utiliza: Deus colocou o homem na terra e agora Deus está esperando o homem encontrar Deus. Como se o homem estivesse tateando. Sabe o que essa expressão tateando? É uma pessoa cega, através das mãos, tocando em uns lugares, para ver se encontra a Deus. Na expressão tateando, Paulo quer dizer isso. Todos nós, longe de Deus, estamos cegos. Oh, Deus nos colocou nesta terra para buscarmos a Ele, para compreendermos a Ele. Agora veja em que posição nós estamos. Estamos na posição de cegos espirituais. Estamos tateando, tocando em outros lugares, batendo em muitas portas, para ver se nós encontramos Deus. O homem criou várias portas de religião, batendo em cada uma delas, tocando em cada uma delas, para ver se encontra Deus. O homem também criou as diversões, os entretenimentos, e aí o homem tateando tenta procurar a verdadeira felicidade e paz com Deus. O problema é que enquanto estamos cegos pelo pecado, nós nos encontramos no Senhor, nunca encontramos a Ele. Agora glorificado seja Deus, porque Jesus em certa ocasião curou um cego de nascença. E Jesus, ele disse: quem está cego pelo pecado poderá ver a luz da vida através de mim. Jesus, ele disse: quem me segue não estará em trevas, porque eu vim para que os cegos tornem a ver. Aleluia! Isto significa que por mais que estejamos cegos, buscando e batendo em várias portas para encontrar a felicidade de Deus, em Cristo a nossa cegueira acaba e encontramos a verdadeira luz do Senhor. Aleluia! Encontramos a luz do Senhor. E finalizando, Paulo ele vai concluindo dizendo, no versículo de número 29... sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à pedra ou à prata, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Paulo revela mais uma verdade dizendo: olha, os homens criaram um Deus de acordo com a mentalidade deles. Para aqueles que gostam do adultério, eles criam um Deus que não condena o adultério. Para aqueles que gostam da bebida alcoólica, os homens criam um Deus que não condena a bebida alcoólica. É impressionante isso. As religiões são essas invenções do homem, cada um criando Deus segundo o seu modo. Para quem acha que uma vida não é suficiente, quer viver várias vidas, criou-se o quê? O espiritismo e a reencarnação. Para aqueles que gostam de contribuir na salvação, que acham que o sangue de Cristo não é suficiente, que a fé não é suficiente para salvar, e criam boas obras, e criam estágios para poderem alcançar o céu, criou-se o catolicismo romano, com o seu purgatório, com as suas boas obras e com as suas indulgências. Para aqueles que gostam de meditar e através da meditação entrar num transe e tentar encontrar a Deus, criou-se o budismo. O homem vai criando deuses de acordo com a sua arte e imaginação. É o que diz Paulo aqui. Veja, será que você não está criando Deus segundo a sua imaginação? Será que você não está tentando criar um Deus para te deixar numa situação de comodidade? Um Deus que não reclame do teu pecado, um Deus que não reclame do teu erro, um Deus que aplauda quando você faz o que não presta. Pois nesta noite estamos apresentando um Deus que nos deixou uma palavra que não foi inventada pelos homens. Alguém pergunta: pastor, por que você tem tanta certeza que esta Bíblia não foi criada pelos homens? Porque esta Bíblia condena tudo aquilo que o pecador mais gosta. O pecador gosta da bebida alcoólica e do vício da cachaça. E a Bíblia fala: não olhe para o copo de vinho quando ele se mostra vermelho no copo.
A Bíblia mostra que o pecador gosta do adultério. E a palavra fala: aquele que cobiçar alguém no seu coração já adulterou com ele, e o adúltero será condenado. A Bíblia não foi escrita por homens, porque se ela fosse escrita por homens, ela estaria aplaudindo o teu pecado e dizendo que tudo vai bem. Mas a Bíblia diz que tudo vai mal. A Bíblia diz que o mundo está indo de mal a pior. A Bíblia diz que o homem é escravo do seu pecado. A Bíblia diz que o homem está cego espiritualmente. A Bíblia fala que o homem está longe, afastado de Deus. A Bíblia diz que o homem está depressivo, angustiado, ansioso, mas em Cristo há salvação para ele. É por isso que a Bíblia não foi escrita por homens. Só uma mente divina seria capaz de nos colocar num alto padrão de espiritualidade, como é nos mostrado aqui. Agora Paulo nos deixa o último ensino. Ele já mostrou tudo. O homem, ele é ansioso. O homem, ele é religioso. O homem é ignorante espiritual. O homem tem que entender que Deus está acima de tudo. O homem tem que entender que ele é dependente deste Deus que está acima de tudo. O homem tem que entender que ele gosta de criar deuses de acordo com a mentalidade dele, que está longe do verdadeiro Deus. Agora Paulo encerra dizendo no versículo de número 30: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora, porém, notifica aos homens que em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando este homem dentre os mortos. Aleluia. Paulo encerra sua mensagem dizendo: agora, depois de tudo isso, atenienses, depois de tudo isso, meu povo, meus amados ouvintes, só nos resta uma coisa: entender o que Deus quer. A Bíblia diz que Deus não quer levar em conta os tempos da ignorância. Que ignorância é essa? É o tempo em que você não tem acesso ao Evangelho, não tem acesso a conhecer a palavra, e não tem acesso a conhecer como você está diante de Deus. A Bíblia hoje nos revelou quem nós somos e como nós estamos diante de Deus. E Paulo fala: Deus agora quer uma atitude do ser humano. Que atitude é essa, pastor? De arrependimento. Deus notifica, Deus proclama os quatro cantos da terra que o homem se arrependa. E que deste arrependimento ele possa fugir e estar longe do dia do juízo sobre todas as nações. Porque Paulo diz: um dia Deus há de julgar este mundo com justiça. Isto significa que você pode levar a sua vida do jeito que você quer? Pode. A questão é que você será responsável diante de Deus quando um dia tu compareceres perante ao Senhor. E deixe-me dizer uma coisa: não precisa necessariamente este julgamento só ser no final dos tempos. Se hoje tu passares para a eternidade, o teu juízo já está decretado. Aqueles que creram em Cristo, diz a palavra, serão salvos e perdoados de seu pecado, porque se arrependeram. Mas como diz Cristo, aquele porém que não crê no Filho de Deus, sobre ele permanece a ira do Senhor, e infelizmente será julgado e será condenado. Eu convido você nesta noite a entender esta mensagem e se examinar. Pergunte a si mesmo: em que situação eu estou? Será que você está na situação de condenado ou salvo? Pastor, eu não sei. Pois se não sabe, você já é um sério candidato a ser condenado. Porque o salvo, de uma coisa ele tem certeza: ele herdou a salvação de Jesus. Cristo Jesus falou: aquele que crê em mim já tem a vida eterna, e eu ressuscitarei do último dia. Eu convido aos irmãos que puderem a ficar comigo de pé nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. E em espírito de oração vamos orar a Deus neste momento. Senhor Deus e amado Pai, Tua palavra foi lançada, a semente do Evangelho, Senhor, foi lançada nos corações desta noite. E meu Deus, talvez em nosso meio haja pessoas que ainda não conheceram a Cristo, ou talvez hajam pessoas que já se decidiram por Cristo, mas pela tentação deste mundo voltaram para trás.
e estão desviados, afastados do caminho do Senhor. Meu Deus, nesta noite nós te oramos em nome de Jesus. A semente foi lançada e o momento é do Espírito Santo agora, de convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E clamamos neste momento, Senhor, para que a tua obra aconteça em nome do Senhor Jesus. Ainda em espírito de oração eu convido quem é a primeira vida nesta noite, quem entendeu o Evangelho e diz: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Pastor, eu preciso encontrar a salvação em Cristo. Eu convido a você, se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão, venha aqui à frente e nós oraremos pela tua vida. Se você também está afastado do Evangelho, um dia já se decidiu por Cristo, mas não tem certeza de que está bem com Deus, não tem certeza da sua vida com o Senhor, e você quer se reconciliar nesta noite, nós também te convidamos. Jesus falou: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o rejeitarei. Eu convido e peço aos irmãos, caso o irmão perceba educadamente que há uma pessoa ao seu lado, pergunte a ela se hoje ela não tem desejo de entregar-se a Cristo. Educadamente pergunte se não há alguém perto de você que precisa desta noite tomar a sua salvação por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqueles também que estão na calçada, nos escutando ao longe, o Evangelho foi para você também. Nós te convidamos, por mais longe que você esteja nos escutando, se você passou aí 30 minutos nos escutando, é porque tem alguma coisa de Deus aí sendo plantada em teu coração. Eu pergunto nesta noite, qual é a primeira vida que quer se entregar ao Senhor Jesus? Venha à frente, reconcilia-te com o teu Deus, arrepende-te do teu pecado, volte-se para Cristo, porque Ele é poderoso em perdoar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que o Espírito Santo faça a obra não é dos homens, Senhor, a obra é tua, Pai. A obra é da tua glória, Senhor, a obra é do teu Espírito Santo. Faz, Senhor, o teu querer, faz, Senhor, o teu agir, em nome do Senhor Jesus. Nós convidamos, se há alguém aqui nesta noite, venha à frente, sem demora, porque vamos fazer deste momento a oração final, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Eu convido desde já o pastor Xander para que possa vir aqui já fazer a oração final. E quero também nesse momento aproveitar para avisarmos que logo em seguida ao culto estaremos, como foi informado, do período da tarde, distribuindo também o sopão gratuitamente, que é um projeto, do projeto Fonte de Água Viva da Igreja Batista Moriá, um projeto de ação social e evangelística. Enquanto o pastor vem aqui para poder fazer a oração final, você ainda é o nosso convidado. Se você está afastado do Evangelho, se reconcilie-te com Deus nessa noite. Se você creu nesta palavra, venha a Cristo para ter uma nova vida na presença dEle. Pastor Jander. Louvado e honrado seja o nome do Senhor Jesus. Se alguém aqui, vem aqui receber Jesus como seu Salvador pessoal. A porta está aberta. A porta é estreita, mas dá para entrar, viu? Aleluia. A porta é estreita, o caminho apertado, mas é o caminho e a porta que conduz à vida eterna. O caminho largo, espaçoso, ele conduz à destruição, ele conduz o homem à condenação eterna. E não é isso que Deus quer. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia Sagrada diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não salve. Deus quer salvar o homem, mas Deus não salva o homem à força. Deus quer que o homem tome uma decisão de ser salvo por Ele. E aí Deus então interfere na vida dele, tirando ele de um estado de condenação e trazendo ele a um estado, a uma condição de filiação para a glória do seu santo nome. Se não há ninguém, então nós vamos orar a Deus agradecendo por este evento e pedindo a Ele que esta palavra que foi aqui pregada possa ser uma semente no seu coração e que em breve você possa deixar esta semente ela crescer em sua vida e você seja então um servo do Senhor. Oremos em nome de Jesus Cristo.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor concede a esta humilde igreja, de pregar a Tua palavra, de anunciar as boas novas de salvação, de, Pai, falar aos homens deste lugar, que há, meu Deus, um curso em que suas vidas vão levar à destruição e condenação eterna, mas que a Tua palavra, o Teu Evangelho, o Teu Filho Jesus Cristo morreu na cruz para que isto não aconteça. A Tua palavra foi pregada, anunciada, de que Jesus Cristo morreu na cruz para resgate e perdão do homem. Senhor, assim sendo, Pai, que a Tua palavra gere no homem confiança, gere fé, gere esperança, Pai, para que ele, ó Deus, estenda a mão para Ti, Senhor. Peça, Senhor, que seja salvo, socorrido, acolhido, Pai, pela Tua gloriosa graça, Senhor. Deus santo e querido, toma este lugar em Tuas mãos, Senhor. Que o Evangelho venha a ser pregado neste lugar com poder e graça, Senhor. Ó Deus, ó Deus Pai santo e poderoso, aqui haja menos viciados, Pai. Que os viciados sejam libertos, Pai. Que as prostitutas, Pai, sejam libertas, Senhor. Meu Deus, que os lugares de prostituição sejam fechados, Pai. E haja aqui neste lugar, Senhor, adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Faz, meu Senhor, em toda a Pajuçara, Pai, um mover do Teu Espírito Santo, onde o homem seja convencido do pecado, da justiça e do juízo, onde haja quebrantamento de vidas, Pai, onde haja convencimento de pecado, Senhor, e haja, Pai, vidas restauradas, causamentos restaurados. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, é a nossa oração. Abençoa este lugar com Teu Evangelho, com a Tua palavra, através do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, é a nossa oração. Também Te peço, Senhor, olha por esta igreja, nesta localidade. Abençoa, Senhor, fortalece ela na doutrina, na palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, sê com o dirigente desta congregação, irmão Edilardo. Abençoa a sua vida, dá graça, dá paciência, dá fé ao Teu servo, Senhor, para, ó Deus, fazer neste lugar a diferença, Pai, para a glória do Teu santo nome. Também Te peço, Senhor, que o Senhor venha curar os que estão enfermos neste momento, que estão neste lugar, Senhor, acometido de enfermidades, Pai, na espiritual e na carne, Pai. Que o Senhor agora intervenha e que toda doença, todo espírito contrário ao Evangelho, que todo o mal, Senhor, saia agora em nome de Jesus, e que haja, Pai, cura divina para a glória do Teu santo nome, porque na cruz, Pai, a expiação não apenas para os nossos pecados, mas também, Senhor, para a cura divina, para que as doenças sejam removidas para a glória do Teu santo nome. Senhor, é a nossa oração, confiando que o Senhor há de nos responder. Ó Deus, para a glória do Teu nome. Quem crê, diga amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Seu Filho, e a intercessão e consolação do Espírito do Senhor esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo.